O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a graça do Espírito Santo para que esta palavra caia no coração e assim produza frutos de salvação. Amém. Irmãos e irmãs, depois das celebrações pascais e das festas que vivemos nos últimos domingos, retomamos o tempo comum, o tempo ordinário. E esse ano litúrgico, de maneira pedagógica, nós vamos ouvindo trechos retirados do Evangelho segundo Mateus. Mateus será o evangelista que vai nos acompanhar durante todo esse ano litúrgico, até chegarmos no Advento. E a comunidade de Mateus era uma comunidade essencialmente advinda do judaísmo. Os cristãos que faziam parte desta comunidade, no qual Mateus escreveu o seu evangelho, era dos judeus que tinham se convertido ao cristianismo. Por isso que o seu evangelho é muito catequético, é muito pedagógico. E nós podemos ver isso nos relatos que nos são apresentados, como o relato de hoje, que é a vocação, o chamado de Mateus. E eu gostaria agora de trazer alguns elementos que contextualizam o texto que nós vamos meditar. Para os judeus, os cobradores de impostos que trabalhavam a serviço do Império Romano eram considerados pecadores públicos. Por serem cobradores de impostos, eles também cobravam a mais do que era devido. Logo, o que eles faziam? Roubavam. Então, para vocês verem que a corrupção não é uma realidade nova na história. Nós estamos falando aqui de 2000 anos atrás. E estando a serviço do Império Romano, cobrando impostos para este mesmo império, tirando a mais do que deveriam cobrar, os judeus olhavam para os publicanos e para os cobradores de impostos
e diziam: estas pessoas são impuras, elas são pecadoras, logo nós não podemos nos aproximar delas, porque a impureza de cada um pode nos contaminar. E sendo assim, o que os judeus faziam com os cobradores de impostos? Nem chegavam perto. Não tinham nenhum tipo de vínculo com eles, porque diziam: não queremos ser contaminados pelo pecado que eles têm. E vai ser diante desse contexto que agora chega Jesus para chamar um cobrador de impostos. Então vocês imaginam que virada copernicana Jesus vai dar neste tipo de mentalidade? Então esta é uma breve introdução, porque agora nós vamos para o texto. Pegue aí o seu folheto, o evangelho de hoje, vamos ao versículo 9. O capítulo também é 9, e nós vamos aí ao primeiro versículo. Vamos juntos? Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Então o texto nos apresenta agora os dois personagens. O primeiro personagem está numa dimensão ativa, Jesus. Ele passa, ele está caminhando e ele vê. E depois nós temos o segundo personagem, que é um cobrador de impostos, chamado Mateus, que está numa dimensão passiva, está sentado na coletoria de impostos, ou seja, no seu posto de trabalho. Enquanto um se movimenta, o outro ainda está estático. E eu queria tomar estes dois movimentos. O primeiro movimento da dinâmica de Deus que vem ao nosso encontro, que se torna um Deus romeiro e que vai aos lugares onde nós também podemos nos corromper, como foi o caso de Mateus, que se corrompeu no seu trabalho ao cobrar os impostos e também os impostos indevidos. Qual a dinâmica do movimento deste Deus que caminha indo aos lugares mais baixos da pessoa humana? A misericórdia, o seu amor para com a humanidade padecente e pecadora. Este Deus não repudia a pessoa humana, mesmo que ela esteja na condição mais baixa, mais pecadora, mais suja, mas esse Deus é tão amoroso, é tão misericordioso, que se torna romeiro para alcançá-la na sua baixeza. Por isso que Mateus está estático, parado, sentado na coletoria de impostos, e Jesus em movimento, caminhando, indo ao encontro dele. E além do movimento de Jesus, que é de andar, o Evangelho nos apresentou um outro movimento de Jesus. Nos disse o texto que Jesus passou e fez o que, minha gente? Viu. O olhar de Jesus alcançou o olhar de Mateus. Eu gosto dos escritos de um padre jesuíta chamado Padre Adroaldo Palaoro, e ele diz assim: a nossa identidade se revela no modo de nós olharmos. O modo de
como nós olhamos, revela quem nós somos. Podemos dizer que os olhos são como que o espelho da alma. Os olhos são capazes de refletir o que está onde? Aqui dentro. Se a essência, o movimento que interpela Jesus é o da misericórdia, ao se deparar com um pecador público, o que esse olhar remeteu para Mateus? O mesmo que está dentro, a misericórdia. E a misericórdia externalizada pelo olhar de Jesus alcançou o olhar pecador de Mateus, que foi capaz de fazer a diferença na sua vida. Jesus não o olhou com os olhos dos judeus, que era do julgamento, é um cobrador de impostos, é um pecador público, é um impuro, vai nos contaminar, não podemos ter contato com ele. Esse modo de olhar dos judeus os distanciava dos pecadores, porque o olhar era de julgamento. O olhar de Jesus era diferente, porque era um olhar de misericórdia. E a misericórdia gera a empatia, a misericórdia gera a fraternidade, a misericórdia gera a proximidade. Como você olha as pessoas? Que tipo de olhar você externaliza no cotidiano, seja na família, seja no trabalho, amanhã pegando cedo no batente, seja na vida em comunidade, seja no seu círculo de amizade? Lembre-se, a nossa identidade se revela no modo de nós olharmos. Somos como olhamos. Diga-me como tu olhas, e eu direi quem tu és. Olha que profundidade o evangelho de hoje. E diante desse olhar de misericórdia, que alcançou o olhar pecador de Mateus, Jesus faz um convite: segue-me. O que é capaz de transpor a barreira do pecado? O olhar misericordioso de Jesus, a sua proximidade que vem ao nosso encontro, e a sua palavra que é capaz de transformar toda a realidade. 3 atitudes de Jesus: ele passou, viu e chamou. 3 verbos que remontam às ações de Jesus. E naquele momento, qual foi a atitude de Mateus? O que é que nos disse o texto? Ele se levantou e seguiu Jesus. Houve uma prontidão, houve uma generosidade diante destas 3 atitudes. E eu quero lhes dizer que o caminho da fé, da vocação, do discipulado, do seguimento a Jesus, sempre é um caminho recíproco. É uma via de mão dupla. É um Deus romeiro que aproxima, que olha, que chama, mas ao mesmo tempo que depende da nossa adesão, da nossa escuta, da abertura do coração que se abre a esse olhar misericordioso e que, motivados pela generosidade, também faz com que nós levantemos de todas as realidades que estão nos estagnando, que estão nos paralisando,
e tomemos a decisão de seguir Jesus. O convite para você nesta Eucaristia: permita ser alcançado pelo olhar misericordioso de Jesus que vem ao seu encontro. Abra os seus ouvidos à voz, ao clamor dele que hoje te chama: segue-me. Seja generoso, disponível, não permita mais com que aqueles ambientes que podem ser simbolizados pela coletoria de impostos te prendam, mas se abrindo a este encontro, a este olhar, a esta voz, seja você também generoso, generosa, se levante e siga Jesus. Olhe a atualidade do Evangelho hoje, minha gente. Voltemos ao texto. Tome aí agora os versículos 10 e 11. Vamos ler juntos? Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. alguns Fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Paremos aqui. Quando eu preparava a pregação de hoje, um detalhe me chamou a atenção no texto. Os dois ambientes de Jesus com Mateus. O primeiro ambiente foi onde, gente? No trabalho. Mateus estava sentado em qual lugar? Na coletoria de impostos, onde ele trabalhava. Depois, qual o segundo ambiente que Jesus vai com Mateus? Vocês prestaram atenção no texto? Ele vai para onde? Para a sua casa. Trabalho e casa. Casa e trabalho. Dois ambientes que Jesus precisa entrar: no seu trabalho e na sua casa. Então, a sua decisão de vir à igreja é maravilhosa, que bom, continue. Mas eu não posso encontrar Jesus só na igreja. Eu preciso também que Jesus entre na minha casa e no meu trabalho. Por isso o Evangelho te pergunta: Jesus tem entrado no seu trabalho? Jesus tem entrado na sua casa? Se deixe ser alcançado pela força do Evangelho. Então Jesus entrou na casa de Mateus, sentou-se à mesa para fazer uma refeição. Precisamos recorrer a um conceito da mentalidade oriental, que era a mentalidade que tinha o povo da época de Jesus. A refeição era considerada uma comunhão, nesse caso aqui, entre os homens. Quando Jesus entra na casa de Mateus, senta-se com ele, que era considerado impuro, porque roubava, porque era cobrador de impostos do Império Romano. O que isso significava? Que Jesus infringia uma lei rabínica, uma lei religiosa muito importante, porque se fazer uma refeição com uma pessoa é entrar em comunhão com ela, se aquele homem é pecador, é impuro, Jesus entrando em comunhão com ele, poderia se tornar impuro tanto quanto ele. E aí, minha gente,
entra os fariseus na cena. Quem eram os fariseus? Eram a alta elite religiosa judaica da época de Jesus. Então eles olham para Jesus com um olhar maldoso e de julgamento e vai dizer aos discípulos: como que o vosso mestre entra na casa de um cobrador de impostos, considerado pecador e impuro, senta-se à mesa com ele e começa a comer? São Jerônimo, meditando esse texto, diz que o alimento que Jesus quer oferecer nesta mesa é o alimento espiritual. Porque o desejo dele é de entrar em íntima comunhão com Mateus, mas causando uma virada, porque já não é mais o pecado e a impureza de Mateus que poderá contaminar Jesus para que Jesus se torne impuro, mas é a pureza, a santidade, a misericórdia, o amor de Jesus que tem o poder de alcançar o coração de Mateus para tirá-lo do pecado e para que ele possa experimentar a misericórdia que muda a sua vida. Olha que maravilha o evangelho de hoje. Não é o meu pecado que tem o poder de contaminar a Deus e maculá-lo, mas é a misericórdia de Deus. Nesta manhã de domingo, você possa fazer esse movimento, porque muitos ainda sofrem com isso, dizendo assim: mas o meu pecado pode maltratar o coração de Deus no sentido de maculá-lo. E eu sempre gosto de animar as pessoas: o seu pecado pode ser ocasião oportuna para que você se aproxime do amor de Deus, seja alcançado pela força da palavra dele, e que a misericórdia do Senhor possa te transformar, te tirando do ambiente do pecado, no caso de Mateus, o seu posto de trabalho, e te colocando num novo movimento, numa nova dinâmica, numa nova caminhada, que é capaz de te transformar por inteiro. E Jesus vai ouvir o questionamento dos fariseus, que disseram: como pode o vosso mestre comer com os cobradores de impostos e pecadores? Vamos lá no final do texto agora ouvirmos a resposta de Jesus. Vamos ler os versículos 12 e 13. Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Paremos aqui e preste atenção no que o padre vai te dizer. Nós vamos tocar agora num assunto muito delicado e indigesto, porém necessário. A resposta de Jesus retoma o Antigo Testamento, leitura de Oséias, que nós acabamos de ouvir agora. Volte aí rapidamente na primeira leitura. Veja lá o último versículo. Versículo 6, o que está escrito?
Quero amor e não sacrifícios. Conhecimento de Deus. Mais do que holocaustos. Jesus está falando com os fariseus, conhecedores de todo o Antigo Testamento, que imaginavam o seguinte: nós realizamos os sacrifícios rituais, logo estamos justificados diante de Deus. Então, o que justificava o bom judeu, na visão dele? O sacrifício que ele realizava no culto, no templo de Jerusalém. Então, o movimento que me redime é a ação que eu faço diante de Deus. Esta era a visão dos fariseus. E agora Jesus dá uma sacudida. Por quê? Ele vai dizer que os sacrifícios rituais que eles faziam e o apego que tinham aos ritos tradicionais da vida religiosa não os possibilitava ser misericordiosos, porque se achavam justos, redimidos, logo se consideravam melhores do que os demais. E esse assunto é indigesto, por quê? Porque ele nos alcança ainda hoje. Esse assunto não é só para os fariseus na época, isso perpassa a história e chega na vida da igreja em 2023, onde eu começo a rotar aquilo que é prática ritual minha, que eu considero que me justifica principalmente diante de Deus e que me dá o direito de me achar melhor do que o outro. E agora Jesus dá uma sacudida nos fariseus, porque ele precisa dar uma sacudida em mim e em você. Os movimentos que têm crescido dentro da Igreja Católica, no rigor da lei e do sacrifício, doutrinam as pessoas de tal modo e as levam até a fazerem muitos sacrifícios, mas têm privado estas mesmas pessoas de serem misericordiosas. Por isso, Jesus diz: quero misericórdia e não sacrifício. Preste atenção no que o padre vai te dizer. Se o seu sacrifício não te faz uma pessoa misericordiosa, reveja a sua prática. Vou repetir. Se o seu sacrifício não te faz uma pessoa misericordiosa, reveja a sua prática. O legalismo judaico estava em ser justificado pela prática da lei, da norma religiosa, do sacrifício, dos ritos tradicionais. E hoje há muitos movimentos que têm doutrinado os católicos, principalmente pelos vídeos e pelos cursos inflamados do YouTube, das redes sociais, que te doutrinam a sacrifício só de madrugada, mas quando chega no trabalho, quando está com a família em casa, quando se reúne com a comunidade, não vive a misericórdia. Então, minha gente, de nos sacudir nesse domingo de hoje. E o que esse movimento tem que causar em mim, padre? Em primeiro lugar, a graça de se reconhecer pecador. Porque enquanto eu me justifico que eu não erro, que eu não tenho pecado, que a culpa é do outro,
enquanto eu me acho melhor pelas práticas tradicionais dos ritos, das correntes, das vestimentas, dos adereços que me põem acima dos outros, eu não me reconhecerei pecador e necessitado da graça de Deus. E o convite para você nesta manhã: se abra à experiência da misericórdia de Jesus. Permita com que o olhar amoroso e misericordioso dele alcance o seu olhar e faça esse caminho de saber, em primeiro lugar, que o Senhor, no seu amor, nos redime sempre. O nosso pecado não tem o poder de manchá-lo, mas a sua misericórdia tem o poder de nos curar, de nos salvar, de nos perdoar. A verdadeira religião consiste no amor a Deus e o amor ao próximo, o grande mandamento deixado por Jesus. Isto é o que dá valor ao culto e à prática dos preceitos. Então, se eu for fazer um sacrifício, um jejum, uma abstinência, o que deve me motivar a este sacrifício? O amor a Deus e o amor aos irmãos. Esse deve ser o elo que une o meu sacrifício a Deus e aos irmãos. O meu sacrifício não é só para me justificar, para que eu seja melhor do que o outro que não faz, para ficar rotando que eu levante de madrugada e o outro não levanta, e tantas outras coisas que a gente vê. Mas agora o Evangelho nos provoca: quer fazer sacrifício? Faça, mas faça iluminado, motivado pela misericórdia que me une a Deus e que me une aos irmãos. Este é o verdadeiro ato que agrada o coração de Deus. Por isso, Jesus nos diz: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Os que se consideram justificados pela sua prática religiosa não precisam de misericórdia, porque não se acham necessitados desta mesma misericórdia. Mas aqueles que se reconhecem pecadores, esses sim se sentem necessitados desta mesma misericórdia. Eu gosto muito de falar para as pessoas dos atendimentos. Às vezes elas chegam machucadas, feridas, com tantas dores, e dizem assim: padre, há tanto tempo eu não comungo, porque eu não me sinto digno, estou passando por esse problema no meu casamento, ou por essa realidade difícil com os meus filhos. Aí eu gosto de animar essas pessoas dizendo: quando nós estamos doentes, aí é que nós precisamos de ir ao médico, tomar o remédio, fazer o tratamento para que nós melhoremos. E na vida de fé não é diferente. Quanto mais necessitados estamos, mais precisamos da Eucaristia, mais precisamos da oração, mais precisamos da vida em comunidade, mais precisamos da palavra de Deus. E às vezes a nossa prática é o contrário, de dizer: a situação está tão difícil, às vezes o meu pecado está tão dominante dentro de mim, e aí eu me afasto da comunidade, eu me afasto da oração, eu me afasto da palavra de Deus, eu me afasto da Eucaristia. E eu digo: criatura, aí que você precisa mais da comunidade, da fé, da Eucaristia, da adoração, da palavra de Deus. Motivados por o que nos disse Jesus: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores, porque os justos já acham que não precisam mais disso. Que nesta manhã de domingo você seja capaz de se abrir
a graça da misericórdia do Senhor que hoje quer te alcançar, para que Ele seja o remédio da sua ferida, para que Ele seja a cura da sua doença, para que Ele seja o bálsamo que te lava interiormente, para que Ele seja aquele consolo que te fortalece quando a fraqueza bateu e baqueou, porque Ele passa, Ele vê e Ele chama. Isso Ele fez com Mateus e hoje Ele quer fazer com você. Então vamos pedir o que está nos oferecendo a palavra. Deixe agora o seu folheto de lado, feche os seus olhos, incline a sua cabeça. Como que você chegou hoje nesta missa? Permita com que esses 3 movimentos de Jesus te alcance. Ele vem ao seu encontro, Ele te vê, Ele te olha com misericórdia e Ele te chama: segue-me. Faça essa experiência hoje de reconhecer os seus pecados, as suas fraquezas e dizer a Jesus: eu preciso da tua misericórdia. Eu quero experimentar o teu amor, Jesus. Eu quero que toda a minha prática de fé seja alimentada pela tua misericórdia, pelo teu amor. Que o teu olhar alcance o meu olhar nesta manhã de domingo. Que o teu coração misericordioso alcance o meu coração, às vezes endurecido. Que a tua voz rompa a minha surdez ao me dizer: segue-me. Dai-me a decisão, Jesus, como a de Mateus, de levantar de tudo aquilo que tem me estagnado e de ir ao teu encontro, te seguindo todos os dias da minha vida. Eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Vai dizendo para Jesus: eu quero misericórdia. Peça isso e você alcançará. Eu quero misericórdia. Vamos cantar pedindo isso: misericórdia. Misericórdia, 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 Senhor. Mais uma vez, peça com fé. Misericórdia, 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 Senhor. Misericórdia, 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 Senhor.
misericórdia.